Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Paraná. Vamos conversar com o seu Edmilson Zabotti, que é presidente do Sindicato Rural de Palotina, e entender um pouquinho como é que foi a colheita do milho safrinha, os rendimentos em produtividade. Seu Edmilson, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia aos assinantes do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, nós aqui do oeste do Paraná, levando as nossas informações do nosso dia a dia e principalmente desse tema, safrinha do milho, ano 2024. Vamos lá, seu Edmilson. Como é que foi a colheita do milho safrinha por aí? E como que foi o clima ao longo do desenvolvimento dessa safrinha? Bom, o resultado da nossa safrinha de milho 2024 foi decepcionante, mais uma vez. Nós tivemos uma janela excelente para cultivo, para plantio, início de plantio. Apostávamos no clima, como a gente teve uma janela bem antecipada e feitos grandes investimentos a nível de conservação de solo, adubação, e tudo preparado para um bom manejo, controle de cigarrinha, mas para nossa infelicidade, e o que nós não temos como administrar isso, a falta de chuva no período de cultivo dessa safra foi extremamente duro com a gente. Nós tivemos, o nível de chuvas foi muito abaixo e de uma forma muito concentrada em determinados pontos. E isso levou a nós termos uma das piores safras de milho da nossa história, sem ter uma geada numa safrinha. Nós não tivemos problema com o clima de frio, mas sim a chuva que faltou foi determinante para uma péssima colheita, infelizmente. E, seu Edmilson, essa chuva cortou em que ponto do desenvolvimento do milho? Só para a gente ter uma ideia, né? Em qual fase crítica que acabou pegando essa cultura? Nós tivemos regiões que tiveram chuvas no início do plantio, onde a germinação foi excelente, e nós tivemos regiões, a grande parte da região de Palotina, teve baixo índice de chuva logo após o plantio. E aí nós já tivemos dificuldade desde o início. Então, e posterior a isso, chuvas extremamente localizadas, permitindo que essa uma ou outra lavoura pudesse apresentar uma qualidade melhor de cultivo. Mas, desde o início, nós tivemos problemas com falta de chuva. Uma coisa que aconteceu, que nós observamos nas lavouras esse ano, inclusive, visitando com técnicos e com professores pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, aqui de Palotina, grãos, ao final da safra, daquilo que restou, ainda não haviam germinados que estavam na linha de plantio, coisa não vista antes por nós, produtores. Então, foi uma situação extremamente drástica que nós torcemos que isso não volte a acontecer, porque os problemas para o produtor rural, a nível de campo, de estímulo de continuar produzindo, e principalmente a situação financeira do produtor, está se agravando dia após dia. Seu Edmilson, portanto, então, tendo essa fotografia, né, de uma safrinha de milho já colhida, desse corte nas chuvas, qual que foi a média de produtividade de uma maneira geral aí para o município de Palotina e quanto que se costuma colher, em média, na safrinha de milho por aí, em sacas por hectare? Letícia, esse ano, a nossa média, inclusive nós já estamos discutindo com o DERAL para fazer o fechamento da safra, nós não vamos ultrapassar as 60 sacas de milho por hectare na média geral do município. Esse ano, especificamente, que nós tínhamos uma janela, como eu comentei, uma janela boa, com bons investimentos, a nossa expectativa era entre 120 a 130 sacas por hectare. Não, algumas pessoas podem mais, Palotina não tem esse caixa. Temos, porque nós temos regiões que fizeram daqui para mais. E em outros anos, nós temos produtores que têm essa condição. O clima foi determinante para que a gente caísse toda essa situação. E vejam,
o milho para nós, por que nós estamos fazendo investimentos? Porque o milho para nós hoje passa a ser, fundamental em função das cadeias de proteínas, como frango, peixe, leite e o frango. E nós precisamos desse grão. Tanto que os produtores sabem disso e estão investindo. Só que esse ano, duas situações graves. Perdemos 50% da produção, mais do que isso, e o preço que não vem ajudando em hipótese nenhuma. Preço hoje, R$ 49,00 uma saca de milho, não está pagando as contas. Nosso desespero, junto aos bancos, para as renegociações de dívidas. E aí, seu Edmilson, eu te pergunto, a gente já vem de uma safra de soja bastante desafiadora, toma esse tombo na safrinha de milho, como é que está a preparação dos produtores aí de Palotina para essa nova safra de soja que está por vir? O produtor, ele vai segurar no investimento, vai investir menos em insumos, vai diminuir área? O que o produtor daí vai fazer? Letícia, o que se comenta nas nossas rodas de produtores aqui no sindicato e nas empresas e ontem, inclusive, eu estava conversando com um técnico aí, esse ano, a safra 24 e 25 de soja é o grande divisor de águas, tá? Se nós conseguirmos fazer uma safra, pelo menos para colher, porque o preço está ruim, pelo menos para colher naquilo que a gente vem prevendo e vem investindo, muito bem. Porque se nós tivermos mais uma frustração de safra, com certeza absoluta, os produtores não terão suporte financeiro para uma nova safra. Detalhe também, vai haver sim uma redução no investimento, principalmente na área de alimentação para a soja, adubos. O que foi feito esse ano, que a gente pôde observar e acompanhar, foi um aumento na aplicação de calcário, que é um investimento menor. Agora, o investimento para a safra normal da soja, com certeza absoluta, vai haver diminuição. Não vai haver diminuição, caso a gente tenha um bom clima, nos tratos culturais. Sim. Agora, no investimento agora do plantio, nós teremos baixa no investimento, com certeza absoluta. O produtor mal conseguiu pagar os investimentos da safra de soja do ano passado, porque também teve queda de produção e de preço. Agora, com essa pancada do milho, ele não tem saída. E as empresas também estão se preocupando, porque elas também têm que receber o que elas investiram. E algumas não estão recebendo. Isso é um outro fator muito importante que está acontecendo em nossa região. Senhor Edmilson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O senhor é sempre muito bem-vindo. Espero que na próxima conversa que a gente tem aqui tenhamos boas notícias, né, para compartilhar com a nossa audiência. Infelizmente, né, Letícia, agradeço você, sim. Infelizmente, é uma notícia que a gente não gostaria de dar. Nós estamos aí prontos para fazer um plantio de soja agora. Estamos ainda com baixa quantidade de chuva. Nós estamos numa seca tremenda na nossa região, novamente. Preocupados, inclusive, agora que nós estamos aí há 15, 20 dias para o início do plantio. Mas aquele que mora, aquele que está lá em cima, o nosso Deus, com certeza sabe o que está fazendo, e pedimos a Ele que nos proteja e nos cuide daqui para frente. Muito obrigado a todos. Amém, que assim seja. Tá, então estivemos com o senhor Edmilson Zabotti, presidente do Sindicato Rural de Palotina, no Paraná, nos trazendo a situação dramática lá da cidade de Palotina em relação à colheita do milho safrinha, que teve uma quebra de praticamente 50% na média de produtividade. Segundo o senhor Edmilson, o esperado para esse ano, com os investimentos que foram feitos para esse cultivo, era de uma média de forma geral para o município, em torno de 120 a 130 sacas por hectare, mas segundo ele, essa média vai ficar abaixo das 60 sacas por hectare. Isso porque houve um corte nas chuvas que pegou tanto o milho que foi plantado mais cedo, na fase de formação de grãos, quanto o milho plantado mais tarde, na fase de germinação, ou seja, fases críticas que precisavam essencialmente de chuvas. E segundo o senhor Edmilson, com essa quebra na produtividade e o preço de venda do cereal, o produtor vai sair no vermelho novamente
não conseguiu ainda sanar suas dívidas em relação à safra de soja passada e agora com essa próxima safra que está por vir, o tempo ainda está seco e, segundo o seu Edmilson, não deve ter diminuição de área, mas deve ter diminuição sim na adubação do solo. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.